Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, finalmente dia 19 de outubro, dia de Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro, tá o retorno aí após essa data FIFA, tá? Então, se é dia de Corinthians no Brasileirão, é dia de live lá no Instagram, @John do Timão, tá? Então já me sigam, vou deixar todos os links aqui na descrição, tem as redes sociais aí do John, já me acompanhem para acompanharem aí a live de hoje, tá? A gente entra ao vivo, debate sobre a partida, o pessoal manda algumas perguntas, a gente vai interagindo, tudo ao vivo, manda um salve para quem tá lá também, então é bem bacana mesmo, me acompanhem, vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceiraça aqui do canal John do Timão, tá? Melhor casa de apostas esportivas. Temos aí a oportunidade hoje em jogos do Campeonato Brasileiro de fazer uma renda extra, tá? O John já fez a aposta aqui no jogo entre Santos e Bragantino, coloquei empate ou vitória do Bragantino e também Fluminense e Corinthians, empate ou vitória do Corinthians. A odd foi para 3.11, uma odd muito alta, tá? Então ela tá 1/3, colocou R$10, vira 30, colocou 100, vira 300, tá? Com esses resultados aí. Certo, rapaziada? Aproveitem, o link do John está aqui na descrição ou no comentário fixado. Temos bônus exclusivos para novos membros que se cadastrarem pelo link do John. Então aproveitem, vamos para cima e a iBet.com é a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, antes de falar um pouco sobre a partida de hoje entre Fluminense e Corinthians, 9h30 da noite lá no Maracanã, gostaria de falar brevemente sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos diversos jogos, né? Como eu disse, a maioria importava para a equipe do Corinthians. O único que não influenciava muito era Grêmio e Atlético Paranaense. Beleza, o Atlético Paranaense venceu por 2-1. O Botafogo, que é o líder, venceu o América. O América fica com 18 pontos, distante ali da briga para sair da zona do rebaixamento. Cuiabá venceu o Coritiba, Coritiba se mantém com 20, Cuiabá foi a 36, tá? Tivemos Goiás e São Paulo, o Goiás venceu, foi a 30, o São Paulo fica com 35. Vasco e Fortaleza, tá? A equipe do Fortaleza tá ali na parte de cima da tabela, mas o Vasco venceu e foi a 30 pontos também, tá? Assim como o Goiás. Bahia e Internacional, o Bahia venceu o Internacional, foi a 31, o Inter tá com 32. Hoje, o 18º é o Goiás com 30 pontos, o Inter é o 12º com 32 pontos. Ou seja, temos aí da 18ª colocação até a 12ª apenas 2 pontos de diferença. 3 times com 30, 3 times com 31 e 1 time com 32. Qual que é o ponto importante? 3 times também jogam hoje, que estão nesse bolo aí. O Santos pega o Bragantino fora, o Bragantino que é o vice-líder do campeonato e viu o Botafogo vencer ontem. Então a gente acredita que o Bragantino venha com tudo pra cima. É o jogo na Vila Belmiro, tá? O Cruzeiro pega o Flamengo, Cruzeiro jogando em casa, e o Corinthians pega o Fluminense jogando fora, tá? Então, são jogos complicados para os 3, e os 3 precisando da vitória, tá? Outro ponto importante, o Corinthians não tem chances de entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Por quê? O único time da zona do rebaixamento que joga hoje é o Santos. Se o Santos vencer e ultrapassar o Corinthians, quem cai para a 17ª colocação é o Vasco, tá? É o Vasco. Só que, se você tem aí do 18º ao 12º tudo embolado, 2 pontos de diferença, qualquer ponto importa. Um empate hoje já é importante. Um empate hoje a gente já ultrapassa o Bahia, distancia 1 ponto a mais do Vasco. Isso, obviamente, dependendo do resultado do jogo do Cruzeiro e do jogo do Santos, tá? Então, assim, se o Corinthians vence, pô, já joga o Bahia, já joga o Inter, encosta no São Paulo, encosta no Cuiabá, tá? Então, são muitas possibilidades, porque tá tudo muito embolado e eu quero saber qual a expectativa de vocês pro campeonato do Corinthians, porque estamos muito próximos ali, só que 2, 3 rodadas que você vence 2, empata 1, você já distancia e muito dessa briga.
E aí, já falando da partida de hoje, né? Fluminense e Corinthians, 9h30 da noite, lá no Maracanã, 27ª rodada do Brasileirão. Vou trazer aqui os desfalques primeiro, tá? Muita gente me perguntou ontem sobre o Veríssimo e sobre o Gabriel Moscardo. Lucas Veríssimo está suspenso, tomou o 3º amarelo contra o Flamengo, tá? A gente comentou sobre isso no início da data FIFA, tá? Mas obviamente, às vezes o pessoal acaba esquecendo e tal, porque vê o cara treinando, beleza, aí vem pro jogo, cadê o Veríssimo? Tá suspenso, 3º amarelo, tá? Tinha tomado aí contra o Flamengo. Já o Gabriel Moscardo é uma situação um pouco mais complicada, sofreu uma lesão aí na terça-feira, né, um entorse no tornozelo direito durante o treinamento, e aí não vai para o jogo contra o Flu, e é dúvida para o jogo de domingo contra o América Mineiro. Temos também o Matheus Donelli e o Guilherme Biro, que estão com a seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos. E o atacante Giovani foi vetado, tá? Por conta de uma transição física que ele vem fazendo essa semana, tá? Ele já vinha treinando com os demais companheiros, mas a comissão optou por não utilizá-lo na partida de hoje. Ela falou, descansa um pouquinho mais, vai treinar um pouquinho mais, e aí depois você já pode voltar a ser relacionado para a equipe do Corinthians. Os goleiros Carlos Miguel, Cássio e Felipe Longo da nossa equipe sub-20, tá? Os laterais Fagner, Fábio Santos, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Zagueiros Caetano, Gil e Bruno Mendes. Meio-campistas Cantígio, Fausto Vera, Juliano, Matias Rojas, Maicon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Rony e Juan Oliveira. Atacantes Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Pedro Romero, Yuri Alberto e Wesley, tá? Ponto importante, o Bruno Mendes e o Matias Rojas, que estavam com as suas seleções, né, na data FIFA, viajaram já para o Rio de Janeiro e estão à disposição do treinador Mano Menezes. E aí a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Maicon, Fausto Vera e Renato Augusto, Rojas, Yuri Alberto e Romero, tá? Essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje, e eu quero saber qual o palpite de vocês para esse confronto entre Fluminense e Corinthians. Como está a expectativa? Esperam aí a vitória do Coringão? Comentem aqui embaixo, por favor. Bom, e falando em vitória do Coringão, tivemos aí ontem a semifinal da Libertadores feminina, né? Entre Corinthians e Internacional. O outro semifinalista era o Palmeiras contra o Atlético Nacional, já havia vencido, né, na partida aí de terça-feira, classificou, beleza. E aí ontem tivemos Corinthians e Internacional. Foi um jogo bem complicado para a equipe do Corinthians, né? O Inter abriu o placar, saiu na frente, estava vencendo e tudo mais. O Corinthians empata no finzinho do jogo, leva para os pênaltis, né? O empate não tinha prorrogação, já ia direto. O Corinthians começa perdendo os pênaltis, tá? Começa perdendo, aí vão batendo, o Inter perde o penúltimo, o Corinthians faz o último, estava empatado, o Inter vai e perde o último também, tá? Então o Inter fez os 3 primeiros e errou os 2 últimos, e o Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina, tá? Contra a equipe do Palmeiras, tá? Então teremos aí um derby entre Corinthians e Palmeiras na final da Libertadores, cara. O jogo acontece nesse sábado, tá? 8h30 da noite, no estádio Pascoal Guerreiro, certo? A competição tá acontecendo lá na Colômbia, toda na Colômbia, tá? E aí, parabéns para as Brabas, né? Que se classificaram aí para a final da Libertadores. Mais uma temporada extremamente vitoriosa para elas. E também para o treinador Arthur Elias, que está de saída aí do Coringão e que merece mais um título com certeza. Ainda mais em cima do nosso rival, né? Um título de Libertadores seria muito importante para nossa equipe, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, comentei aí essa semana sobre a situação do Argentino Júnior e do Corinthians, a dívida que o Corinthians tem por conta do pagamento do Fausto Vera, né? A gente já vem falando sobre isso há algum tempo e tudo mais. O presidente do Argentino Júnior falou, o Corinthians quer o Santiago Montiel, o pessoal fala do Federico Redondo. Se não pagar o Fausto Vera, não vai contratar ninguém, tá? Que o Argentino Júnior acionou o Corinthians na FIFA mais uma vez por conta de um atraso no pagamento do atleta, tá? De uma das parcelas. Segundo o pessoal do Argentino Júnior, a dívida é de uma parcela de mais de 4 milhões de dólares, que dá em torno aí de 20 milhões de reais, um pouquinho mais, né? Segunda vez que o Corinthians atrasa o pagamento. A gente já teve aí um problema para a inscrição do Rojas porque tinha uma parcela atrasada. E aí agora tem essa parcela aí de 4 milhões de dólares.
Cara, a pergunta que eu faço é a seguinte. Como que tá batendo recorde de arrecadação, que estão comemorando isso, e tá com a parcela atrasada? Como que? Não, tá arrecadando quase 1 bilhão. Porque agora a gente arrecada mais do que o valor da dívida. Porque a dívida tá equalizada. É o que eles amam falar. Tá, mas e na prática? Você tá devendo a parcela do Fausto Vera. E aí? Como que tá equalizado? Como que a arrecadação tá maior que a dívida? É difícil, cara. É muito difícil e eu quero saber a opinião de vocês. Nesse momento, o Corinthians está um pouco mais tranquilo sobre o transfer ban, tá? Que seria a impossibilidade de contratar jogadores, porque o mercado tá fechado, tá? Só abre em dezembro. Então o Corinthians falou, até lá a gente paga, a FIFA libera o Corinthians novamente e beleza, tá? Então o Corinthians não está preocupado nesse momento com essa situação do Fausto Vera e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, temos uma informação aqui do jornalista Alexandre Mota, certo? De que o Renato Augusto estaria encaminhando um acerto para jogar em um clube gaúcho, tá? Ele não especificou se é o Inter ou o Grêmio, ele falou que tem a possibilidade de jogar em um dos dois, tá? Que os dois estão interessados, que o Renato Augusto gostaria de jogar aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais, tá? E essa é a informação do Alexandre Mota, dos donos da bola da TV Band, tá? Qual que é o ponto importante? Ontem também, o Renato Augusto concedeu uma entrevista para a revista Placar, tá? Ele falou o seguinte, ó. Hoje, eu não tenho hoje um pensamento. Meu contrato acaba no final do ano. Se por acaso a gente fizer 2 anos de renovação e chegar no fim do ano que vem e não der certo, eu vou chamar o clube e falar. Pra mim já deu, obrigado e vamos ver uma outra etapa agora. Eu não quero ser um peso, entendeu? Enquanto eu ainda estiver em campo, entregando aquilo que o clube quer, eu vou seguir. E aí, são 2 pontos que não se conversam. A informação do Alexandre é que ele não renovaria com o Corinthians, iria pro Grêmio ou pro Inter, tá? E o Renato Augusto, ao que dá a entender na entrevista, quer renovar com o Corinthians por pelo menos 1 ano. E ele já até projeta uma renovação de 2 anos, tá? O que pra mim hoje seria um problema se a gente não revisitar o salário do Renato. Enquanto o Renato estiver com esse salário e for um jogador que não aguenta ter uma sequência de jogos, é um peso pro clube. E ele tá falando que não quer ser um peso. Se finalizar a próxima temporada não estiver bem, mesmo que tenha mais de 1 ano de contrato, ele vai chegar e vai falar, vamos encerrar aqui e tal, beleza? Coisa que o Fábio Santos, por exemplo, poderia ter feito. Tá? Só que chega na hora H, o cara não tem essa leitura de falar, não, tô mal, não vou renovar, vou sair. Não tem, é difícil, tá? Então por isso que a gente espera, obviamente, as eleições primeiramente, tá? Para depois entender aí o movimento que vai acontecer dentro do Corinthians, com a avaliação também da comissão técnica e do nosso treinador, Mano Menezes. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Renato Augusto renova por 1 ano, 2 anos, ou não renova e ele vai para um Grêmio, para o Internacional da vida. Bom, família, mais uma de mercado da bola, tá? Dessa vez aí sobre o zagueiro Davi Luiz, um atleta de 36 anos, né? Um jogador aí já com a idade avançada e tudo mais. Não deve renovar com a equipe do Flamengo, tá? Já está definido isso, está de saída da equipe do Flamengo agora no fim do ano, beleza. E aí, a informação é de que o Corinthians estaria interessado a conversar com o Davi Luiz. E aí, pra mim, já é loucura. Um jogador de 36 anos. Não entrega o mesmo futebol no Flamengo já há um tempo. Principalmente nessa temporada. Decaiu muito, muito, muito. Por que você vai atrás? Vai querer um salário alto. Não vai aceitar ganhar 200 mil reais no Corinthians. Tá? Vai querer um salário alto. Então assim, pra mim é loucura.
Existe ainda a possibilidade do Davi Luiz também jogar na Arábia Saudita, tá? Já existe uma sondagem do futebol saudita em cima do Davi Luiz, mas também tem algumas pessoas de dentro do Corinthians que gostam do atleta e que estariam interessados a pelo menos conversar com ele nesse fim de ano. A minha opinião é essa. Loucura, tá? Loucura. Jogador com a idade avançada, não vai querer um salário baixo e não resolve o problema do Corinthians, tá? Não resolve o problema do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, já se inscreva aí embaixo e deixem um like para fortalecer. Mais um jogador do Flamengo que existe a possibilidade de sair no fim do ano é o senhor Bruno Henrique. Tá? Atacante renomado na equipe do Flamengo, multicampeão e tudo mais, tá? A renovação dele deu uma emperrada com o Flamengo, Palmeiras entrou na briga e o Corinthians meio que veio para perguntar sobre o Bruno Henrique, para entender se entraria na briga ou não. O Palmeiras estava disposto, o Flamengo com certeza, né, para a renovação aí do atleta, e aí o Corinthians foi para conversar, só para entender a situação do Bruno Henrique. E aí? Quanto que ele quer, tempo de contrato, qual que é a situação para negociar com ele. E aí o Corinthians se assustou, né, com os valores e praticamente desistiu da contratação. Por quê? O Bruno Henrique quer um salário de praticamente 2 milhões de reais e um contrato de 3 ou 4 anos. Tá? Que foi o problema que teve com o Palmeiras. O Palmeiras ofereceu 2 anos de contrato. Ele estava encaminhado com o Palmeiras, só que o Flamengo entrou oferecendo 3 ou 4 anos de contrato. Tudo nesse salário de 2 milhões. Hoje, para o Corinthians, é totalmente inviável pagar esse salário para um jogador apenas. E num contrato que você vai estar amarrado a pelo menos 3 anos. Tá? Um jogador que hoje é muito bom de bola, só que a idade também vai chegar. Tá? O Bruno Henrique já está com 32 anos. Vai fazer 33 agora no fim do ano. Então você já contrata um jogador de 33 anos, com salário de 2 milhões, tá? Se ele já está no seu time, já está encaixado no esquema, já conhece o treinador, já isso, aquilo, beleza. Agora, você falar, não, vou contratar, vai resolver o meu problema, vai isso, aquilo, nesse valor, é uma aposta muito alta e o Corinthians não pode fazer esse tipo de aposta nesse momento. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Lembrando que teremos a live pós-jogo lá no Instagram, então eu conto com a participação de todos, @JohnDoTimão, já me sigam lá. Vamos pra cima, um forte abraço e vai Corinthians!